Antes de qualquer coisa, subscreva no canal e ative o sino das notificações. Boa apreciação. Por que eu vou parar de comer carne, funs, quando é o alimento que nos alimentou esta vida toda? Com isto eu quero dizer o quê? Para todos vocês que conduzem, quando vocês pegam, por exemplo, no Hyundai, vamos assim dizer, não é? Zero em folha. O fabricante pode provavelmente ter dito que o Hyundai tem um tempo de durabilidade que chega a ser, vamos dizer, 35 anos, vamos assim dizer. O carro vem para Angola, mas tem um manual do utilizador. O óleo, o filtro e todas as partes que constituem aquele carro, que foram vamos assim, como é que eu vou dizer, que foram estabelecidas pelo fabricante, muitas dessas partes não encontramos em Angola. No entanto, nós vamos usar o petróleo, ou seja, petróleo quer dizer gasolina, que nós temos aqui em Angola. Se o carro for a gasóleo, nós vamos usar o gasóleo que nós temos aqui em Angola. Vamos usar as partes todas que nós temos aqui em Angola, que se calhar não é as mesmas compatíveis com o fabricante. Mas o carro, nos primeiros 5 anos de vida, não vai apresentar problema nenhum. A partir de um certo tempo, tudo que você fez de errado, ou ter usado de errado naquele veículo, o que vai acontecer? Os problemas vão aparecendo com o tempo. Assim acontece conosco. Dos 0 anos de idade até aos 30 anos de idade, tudo que a gente fez vai começar a ser a partir dos 35 anos de idade. Por quê? Porque a partir dos 35, ou vamos dizer 30 para diante, o nosso corpo para de produzir certos hormônios que naturalmente produz. Vamos falar, por exemplo, da testosterona, no caso dos rapazes. A partir dos 35 anos de idade, o nosso corpo para de produzir ou reduz a quantidade de testosterona. E o que é que vai se superiorizar? É o estrogênio, ou estrogênio. Estrogênio é algo que nós encontramos em abundância nas senhoras. Por isso é que o homem, para quem é casado aqui, vive maritalmente, sabe que a partir dos 35 anos de idade, 40, 45, o homem começa a perder aquilo que nós chamamos libido, que é o prazer sexual. Vai se reduzindo. Por quê? Porque a testosterona vai reduzindo, o estrogênio começa a se superiorizar. Razão pela qual nós temos as ervas para ter que aumentar a produção de testosterona de maneiras a equilibrar tudo que a natureza nos oferece. Nós conseguimos usar no nosso corpo quando a nossa ou o nosso sistema começa a ficar em desequilíbrio. Em desequilíbrio eu estou a querer dizer doença, e equilíbrio nós estamos a falar saúde. Aquilo que os europeus, há uma palavra que os europeus usam quando o nosso corpo funciona em equilíbrio. Como é que é? Como é que é? Exatamente. É a altura em que o nosso organismo funciona em equilíbrio. Quer dizer que o nosso organismo está a funcionar em devidas condições. Então, tudo que nós fizermos dos 0 aos 30, vamos começar a pagar a partir dos 30 em diante. Por isso é que o reumatismo começa a aparecer, prazer sexual começa a diminuir. Infelizmente, em 2002, eu quando cheguei à Inglaterra, eu comecei a ouvir de um professor que dizia
que os sul-africanos, os europeus, na África do Sul, estavam a produzir um tipo de bactéria e vírus que na genética deles causa problemas minúsculos e nos africanos são problemas incontáveis. O que aconteceu agora que eu me encontro a funcionar na área de saúde? Com isto eu fui reparar que há muitos jovens com idades compreendidas dos 20 até os 30 com problemas de infertilidade, disfunção erétil e ejaculação precoce. Por quê? Porque em 2002 já ouvíamos dizer que essas bactérias são usadas para ter que diminuir a capacidade reprodutiva africana. E hoje em dia eu estou a ver com os próprios olhos, porque um jovem dos 20 aos 30 não devia ter esse tipo de problemas. Então, por isso é que nós vamos ver, ou eu aconselho a nunca terem que usar qualquer tipo de produtos enlatados vendidos pelos senegaleses. E se vocês repararem, o negócio de um senegalês é cantina. E se vocês pensarem que esses produtos estão a vir da Europa, vocês estão mal enganados. Estão a vir de África. Com o propósito de ter que diminuir a capacidade reprodutiva africana. Ok. Eu vou continuar dizendo que os produtos geneticamente modificados foram produzindo. Nós estamos a falar de carboidratos, vamos assim dizer. Falar de carboidratos, nós estamos a falar de quê? Arroz, massa, feijão, grande comida, batata, mandioca, milho, soja, ginguba, tudo isto são produtos geneticamente modificados. Como é que vocês podem identificar isso? É muito simples. A natureza, quando criou as coisas, ela sabia, porque quando a gente fala de natureza, nós estamos a falar que a natureza é viva. Ela sabia que um determinado produto deve germinar numa determinada época ou estação. Se vocês forem ver, por exemplo, o caso da manga, a gente planta uma única vez, o que acontece? Quando chegar outubro, meu mês, para diante, há muita manga. Começa a germinar, não é verdade? Quando terminar, temos que esperar o próximo ano. Isto é um produto natural, porque germina apenas uma vez por ano. Mas por causa da expansão dos povos, o europeu se viu no direito de ter que fazer comida, que é diferente de alimentos. Por isso é que eu tenho dito que nós hoje comemos ao invés de ter que se alimentar. Então, quando a gente está a falar em carboidratos, tudo o que nós estamos a dizer é açúcar. Carboidrato é uma palavra bonita, inventada para ter que dizer açúcar. Então, tudo que nós estamos a comer é açúcar. Por quê? Porque quando ingerimos esse alimento, vão ter que ser processados pelo nosso fígado. E tudo que o fígado tira é açúcar. Só que atenção, é o açúcar que foi geneticamente modificado. Não tem os 3 elementos principais que existem na natureza. Eu estou a falar carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio são os 3 elementos que vai fazer de um ser vivente assim como um ser elétrico. Uma planta natural é elétrica. Todo e qualquer alimento é elétrico, porque na sua constituição genética ou molecular encontra-se o carbono, hidrogênio e o oxigênio. Então,
Estes elementos geneticamente modificados não têm vida ou não são organismos dinâmicos, porque não têm vida nele, foram feitos no laboratório. Independentemente de terem que crescer no subsolo, conseguem adquirir uma quantidade reduzida de minerais. Mas atenção, não tem carbono, hidrogênio e oxigênio, então não vai fazer dele elétrico. E quando entrar no organismo, por não ter esses três elementos, não vai haver aquilo que nós chamamos afinidade química, o organismo não vai receber. Então, o que eu estou a querer dizer? Carboidratos é açúcar e são açúcares concentrados. O organismo não reconhece e quando dão entrada no nosso organismo, transformam-se em ácido carbônico. Quando a gente vai comer os laticínios, atenção que os médicos dizem que o africano tem aquilo que nós chamamos de lactose ou intolerância à lactose. Só que quando ouvimos esta palavra, nós não sabemos o que é que isso significa. Intolerância à lactose é simplesmente dizer que o nosso organismo não consegue digerir lactose. É impossível. Por quê? Porque vem de um animal que não tem a mesma genética que o ser humano. Então, quando dão entrada ao nosso organismo, transformam em ácido lático, que é o elemento que está na origem da maior causa de câncer hoje em dia, é a lactose. E depois nós temos os ácidos úricos, que é a carne, que todos nós gostamos. Quando a gente fala em ácido úrico, estamos a falar da urina. Só que está aí o problema. Há uma escala que foi criada, que vai de 1 a 14, em que 7 é neutro. Quando a gente vai à esquerda da escala, nós vamos encontrar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estes são todos os alimentos ácidos. De 7 a 14 é tudo alcalino. 7 é o neutro. O que é que o 7 faz? Rouba os minerais do nosso corpo. Quer dizer que toda vez que a gente come alimentos ácidos, o que a gente está a criar no nosso corpo é um ambiente acídico. Por isso é que nós vamos ao médico e eles dizem que nós temos uma quantidade elevada de ácido úrico, tem a ver ou tem a sua origem nas carnes. Não só nas carnes, mas como todos os alimentos ácidos que a gente tem estado a ingerir. E com isso vocês vão ver que toda a nossa vida nós temos estado a consumir ácido, ácido, ácido. Ácido úrico, ácido lático e ácido carbônico. O que é que vai acontecer no interior do nosso organismo? Começa a se instalar um ambiente acídico. O que é que o ambiente acídico faz? Rouba o oxigênio das nossas células. O que é o oxigênio para nossas células? É o alimento número 1 das nossas células. Nós sabemos que o ferro, ou os glóbulos vermelhos, transportam ferro e oxigênio para ter que nutrir todo o corpo. E o oxigênio é o elemento principal que o nosso cérebro usa e transforma em energia. Isso vai fazer de nós seres elétricos. Tudo que é elétrico no planeta Terra tem movimento. Se nós abrirmos a nossa boca para se comunicar, se a gente anda, faz de nós seres elétricos. Porque vocês não vão ver nada que seja elétrico e que tenha algum movimento. É impossível. Por isso é que até os brinquedos têm uma pilha que dá eletricidade ao brinquedo, nesse caso um carro, para causar movimento. Então, nós somos seres elétricos. Com isso, o ambiente acídico no nosso corpo rouba o oxigênio de nós. E ao roubar o oxigênio, que é o alimento principal das nossas células,
vai fazer com que as nossas células, sem o alimento principal, perdem a habilidade de raciocínio. Porque nós sabemos que as células, mesmo desde o princípio da criação do organismo, elas foram inteligentes o suficiente para saber que devem se agrupar ou se unir, porque elas entenderam que unidas existe maior possibilidade de sobrevivência. Por isso é que as células fizeram o organismo. Infelizmente, o ser humano não sabe, principalmente o africano, não sabe que nós devemos nos unir de maneiras a fazer com que tenhamos mais ou melhor capacidade de sobrevivência. Por isso é que vem aquele termo que é dito na gíria, unidos e divididos. As células sabem disso, nós não sabemos. Então, quando o oxigênio é roubado das nossas células, perdendo a habilidade de raciocínio para fazer a tarefa que são predestinadas a fazer, para manter o organismo ou o corpo humano vivo, o que é que vai acontecer? Perdendo a habilidade de raciocínio, as células passam a atacar umas às outras. E quando as células atacam umas às outras e vamos parar para o médico, o que é que eles dizem? O senhor tem câncer. Então, câncer é quando, num determinado órgão do nosso corpo, o ambiente acídico instala-se, rouba o oxigênio do corpo, as células perdem a habilidade de raciocínio e atacam umas às outras. A partir do momento a gente tem câncer. E se nada fizermos, aquilo vai se alastrando. Mas câncer, em momento algum, deve ser considerado pena de morte. Porque nós, com muita facilidade, conseguimos reparar as células do organismo. Porque se nós formos de encontro à causa do problema, nós conseguimos restaurar as células. Porque a partir daquele momento, se a gente consumir, por exemplo, a infusão da folha de sap-sap, nós sabemos que a folha de sap-sap tem efeitos anticancerígenos. Vão, de certa forma, reparar as células ou seja, cancerígenas. Por exemplo, nós sabemos que o lima tem os cítricos que têm habilidade anticancerígenas para reparar as células. E claro, nós temos um elemento que se chama água oxigenada. Mas atenção que não é a água oxigenada que se encontra nas farmácias, porque aquilo é químico. Há um tipo de água oxigenada que em inglês chama-se hydrogen peroxide, que serve para ampliar a quantidade de oxigênio no nosso organismo, que a composição química é H3O. Significa dizer que tem uma molécula a mais de oxigênio. Se a gente consumir água oxigenada, pelo amor de Deus, não vamos comprar água oxigenada na farmácia. Se a gente ingerir a água oxigenada, vai causar o aumento de oxigenação no nosso corpo. E as células, ao receber o alimento principal, voltam a ter a habilidade de raciocínio e deixam de atacar umas às outras. É simples. O que a naturopatia, ou seja, o que a medicina alopática hoje faz, em muitos casos, abrem o corpo, operam. E quando ou seja, eles abrem o corpo humano, em presença desse oxigênio, as células multiplicam-se rapidamente. E a partir daquele momento, começam a te comer vivo. Por isso é que se vocês tiveram algum ente querido que morreu de câncer, vocês vão ver que a dor é insuportável, até o ponto que o mesmo paciente pede para lhe tirarem a vida, porque não consegue suportar a dor das células a te comerem por dentro. Por isso é que a gente vai
desaparecendo aos poucos. Uma pessoa gorda acaba por ficar completamente magro. Então, com isto, estou a querer dizer que a gente tem estado a comer ácido carbônico, ácido lático e ácido úrico toda a nossa vida. A partir dos 30 anos, vamos pagar. Não tem outra maneira. Se a gente continuar a consumir as comidas artificiais, a partir dos 30 anos de idade para diante, vamos pagar. Por quê? Porque o ácido carbônico, dentro do nosso organismo, transformando em ácido carbônico, é uma espécie de muco. E muco, eu estou a querer dizer aquela secreção que nos sai das narinas quando estamos constipados. Como é que a gente chama? É que é muco. Quando a gente come ou consome o ácido, ou seja, os laticínios, e transformando isso em ácido lático, é outra espécie de muco. Por isso é que todas as vezes nós vamos ver que quando vamos suar o nariz, a tendência é observar uma espécie de secreção ou muco esverdeado, ou ainda castanhado ou amarelado. Este é o muco sujo que dá entrada no nosso organismo através da comida artificial que a gente come. E atenção, que quando esse muco encontra-se num determinado órgão do nosso organismo, vai se manifestar numa determinada patologia. Exemplo, se nós tivermos o muco a cobrir as células do pulmão, os médicos chamam de pneumonia. Se o muco tiver endurecido no tubo que leva o oxigênio aos brônquios, eles vão chamar de bronquite. Se o muco nesta área subir até o cérebro, eles vão chamar de meningite. Se o muco estiver na passagem nasais e secar, eles vão chamar de sinusite. Se estiver na área vaginal, eles vão chamar de vaginite. Se estiver nas junções, eles vão chamar de reumatismo. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra it no final de uma determinada patologia, quer dizer inflamação. É latim para inflamação. E a palavra que vem antes do it é latim, ou grego, ou ainda qual é a outra língua? Temos o latim, temos o grego e temos uma língua muito aproximada ao português. Mas avançamos, vamos assim dizer. Toda palavra que vem antes de it é o nome do órgão em latim. Quando a gente fala meningite, estamos a falar em inflamação do cérebro, por causa da presença de muco. Pneumonia é quando o muco cobre as células do pulmão. E assim vai acontecendo por toda e qualquer tipo de patologia, com exceção daquelas patologias que têm um efeito adverso, ou seja, externos. Estamos a falar do mosquito, nesse caso, que nos causa paludismo e malária. Mas o resto das doenças tem tudo a ver com a comida que a gente come. Até SIDA. Depois vocês perguntam, mas os médicos têm dito que SIDA é causado pelo vírus HIV. É o que eles dizem. O que é que vocês vão reparar? Por exemplo, eu fui ao hospital Américo Boa Vida para ter que visitar os doentes de SIDA que lá estão, aqueles que estão num estado avançado. Toda vez que vocês fizerem isso, tudo que vocês vão reparar é que de 5 em 5 minutos eles estão a cuspir. No final do dia, são capazes de encher pelo menos 3 garrafas de água mineral de 1,5 litro. Todo dia. O que sai é o muco que percorre no sangue. Quer dizer que o muco saiu dos intestinos e está a percorrer no sistema circulatório, que vai entupir as artérias, vai entupir o sistema linfático e vai chegar até a pele, porque deu cabo da membrana mucosa. E ao chegar até a pele, forma-se numa espécie de câncer,
que é o que os médicos chamam de sarcoma de Kaposi. Em inglês chama-se Kaposi sarcoma. É uma espécie de câncer. Porque o muco deu cabo da membrana mucosa, da derme, e chegou até a pele. Por isso é que vocês vão ver a sair aquelas secreções, aquelas borbulhas. Mas se vocês chegarem de perto, tudo que vocês vão ver a sair aqueles furúnculos é pus. Pus é muco. Isso nos vai provar que o muco está a percorrer no sistema circulatório, entupiu as artérias, entupiu o sistema linfático e chegou até a pele. A pele, o sistema linfático, as artérias e o sangue, medula óssea, é o sistema, ou vou dizer, imunológico. Por isso é que toda vez que eles dizem que o vírus do HIV tem uma habilidade mágica de dar cabo do sistema imunológico, Dr. Seb disse não, é o muco. Por quê? O sistema linfático do nosso organismo age que nem as autoestradas, vias terciárias, zonas ou vias secundárias. Para aqueles que vieram da cidade para aqui, se todas as vias estivessem bloqueadas, vocês não teriam como cá chegar. Com isto eu quero dizer que a medula óssea, onde os globos vermelhos e os globos brancos são produzidos, que neste caso os globos brancos, para ter que darem proteção ao nosso organismo, não têm vias para ter que passar, para ter que nos defender, porque está tudo bloqueado. Quem bloqueia é o muco que nós vamos consumindo no caso de um paciente com HIV. Num paciente de HIV, a pior coisa que pode consumir é carboidrato, laticínios e ácido úrico. Por causa da produção de muco, que vai ultrapassar os intestinos e vai parar até o sistema circulatório. Se chegar ao sistema circulatório, fica entupido, as artérias ficam entupidas e chega até a pele. Isto é algo que nós vemos na realidade num doente de HIV. Tudo o que você tem que fazer para ter que reverter a patologia é limpar o corpo do paciente, mas para isso ele não pode se alimentar dessas determinadas patologias. Então, para terminar, eu vou dizer assim: todas as patologias que nós conhecemos hoje podem ser revertidas. Todas. Mas o segredo para a cura de qualquer patologia é algo que nós não gostamos de fazer por causa do vício que todos nós temos em drogas. Há pessoas que começam a erguer Atenção, quando eu falo do vício em droga, eu estou a querer dizer assim, que tudo que foi retirado da sua forma natural, concentrado para ter que fazer comida, acabamos por fazer droga. Tudo. Exemplo, o açúcar. O açúcar encontra-se na cana-de-açúcar na sua forma natural, vamos assim dizer. Quando é retirado da sua forma natural, concentrado para fazer açúcar, acabamos por fazer droga. E tudo que é droga funciona na destruição daquilo que eles chamam de melanina. Melanina é aquilo que nós chamamos de carbono, que por sinal é o elemento abundante no planeta Terra e encontra-se em todo ser vivente. Se não tivermos carbono na nossa composição, não existe vida. Então, quando a gente transforma da forma natural, concentra para fazer um alimento, acabamos por fazer droga. O açúcar está em número 1 como o alimento que mais pessoas mata no mundo.
Primeiro o açúcar, depois a cocaína. Açúcar é droga, só que o problema é que é droga legalizada. Mas nós esquecemos que droga, tanto legalizada como ilegal, é droga. Quando a gente pega do arroz integral para refinar e fazer o arroz branco, o que aconteceu? Ao refinarmos o arroz integral, todos os nutrientes e os minerais do arroz saíram e acabamos por fazer o arroz branco. O exemplo que eu acabei de dar, ou que eu dei no princípio com a areia da praia, tem algum nutriente? Mas vicia e a gente come todos os dias. O que é que essas comidas fazem? Ao invés de nos darem nutrientes ou minerais, retiram os minerais do nosso corpo. Porque atenção que o nosso corpo tem a inteligência própria. O que é que acontece toda vez que a gente ingere o açúcar ou o arroz branco? A inteligência do corpo sabe que entrou um determinado elemento que está desprovido de minerais. Para causar equilíbrio, ele vai ter que tirar os líquidos do nosso corpo, que saem dos tecidos, das artérias, para equilibrar e retira os minerais do nosso corpo para equilibrar aquilo que está a entrar. A partir daquele momento, ao invés do alimento nos dar nutrição, que são os nutrientes, acaba por roubar de nós. Quando alimentar-se é com o propósito de ter que dar minerais ao nosso corpo. Mas a nossa forma de se alimentar causa a destruição dos minerais no nosso corpo, ao invés de ter que nos dar. Por isso é que a uma determinada altura, que é dos 30 para diante, o nosso corpo começa a perder os minerais que nós nascemos na nossa composição genética que nos foi dado naturalmente. E quando o mineral começa a se escassear num determinado órgão, temos um determinado tipo de patologia. E o exemplo muito prático é o câncer da próstata. Porque nós, os rapazes, fizemos sexo. Tudo que sai do nosso corpo em forma de espermatozoide é o zinco. Zinco é produzido na próstata, mas é uma coisinha pequenina. E toda vez que a gente vai ejacular, é zinco que está a sair de nós. Mas claro, quando chegamos aos 35, 40, 45, começa a se escassear. As células da próstata, ao receber os carboidratos, laticínio em forma de mucos, causa inflamação da próstata. E as células começam a atacar umas às outras na próstata. Isso é aquilo que é chamado de prostatite, que nosso querido presidente ou ex-presidente tem nesse exato momento. Para reparar o câncer da próstata, ou ainda para que a gente seja proativo de maneiras a fazer com que tal coisa não venha a acontecer, a gente só tem que consumir zinco na sua forma natural para alimentar as células da próstata. Mas minerais no planeta Terra encontram-se em duas formas diferentes, que é na forma óxida e em forma de fosfato, que é em líquido digestivo na planta. E na forma óxida está no subsolo em forma de rocha. Toda vez que eles forem escavar a rocha de onde vão extrair o ferro, misturado com certos químicos,
eles vão fazer o ácido fólico. O organismo não recebe e nos vai causar prisão de ventre. Porque não vai haver afinidade química. O que a planta faz? O burdock, por exemplo, o dente de leão, ao mandar as raízes no fundo do subsolo, consegue extrair os minerais na rocha em forma óxida para concentrar na planta em líquida digestiva. E a planta faz daquilo elétrico. Por quê? Porque a planta tem hidrogênio, carbono e oxigênio. Quando entrar no nosso organismo, vai causar aquele acasalamento, que é o que nós chamamos de afinidade química. O corpo recebe e manda para o sangue. A inteligência do corpo, toda vez que a gente ingere um determinado mineral na forma de fosfato, ela por si só vai mandar para o órgão que representa aquele determinado mineral. Se a gente se alimentar de cálcio, ele vai mandar para os ossos. Se a gente se alimentar de zinco, vai mandar para a próstata, o cabelo e as unhas. Se nós nos alimentarmos de potássio e magnésio, vai mandar para o coração. Se nos alimentarmos de cobre, vai para o córtex cerebral. Carbono para a glândula pineal, e assim vai acontecer para os 102 minerais da qual nós somos formados. Então, o corpo humano só requer aquilo que da qual nós fomos formados, 102 minerais. E aí vocês perguntam, o que é das proteínas? Vitaminas. Os cientistas, médicos, professores, nós ouvimos eles falar muito da proteína que nós encontramos nas carnes animais, certo? Só que nunca nos foi dito o que é uma proteína. Nós só ouvimos falar em proteína, nós não perguntamos, espera aí, o que é proteína? Há duas definições. Eles dizem que proteína é ou são dos 19 aminoácidos que produzem blocos de vida. A outra definição diz que proteína são 22 aminoácidos completos que produzem blocos de vida. Alguém entendeu alguma coisa? Proteína são 22 aminoácidos completos que produzem blocos de vida. Com isso, o que eles querem dizer? Se estamos em vida, temos 22 aminoácidos completos. Temos proteína. Ok. Mas atenção que as proteínas, conforme eles dizem, se a gente aceitar a definição, está subdividido por todo o corpo em partículas ou quantidades diferentes. Vamos assim dizer o seguinte. Vamos supor que na nossa pele tem 6 aminoácidos. Nos tecidos tem 4, no sangue tem 6, nos ossos tem 2, no cabelo 4, tudo vai dar 22 aminoácidos completos, que vai fazer de nós um ser vivente. Porque eles dizem que proteínas são 22 aminoácidos completos que geram blocos de vida. Ok. Mas atenção, nós comemos o peito alto, o lombo, a asa, que deve ter uma certa quantidade de aminoácidos, certo? E para além do mais, a gente vai cozer. Vai mudar a composição molecular dos tecidos, carne se preferirem. A temperatura superior a 180 graus centígrados. Com o vapor, os aminoácidos, bye. Comemos proteína. Se vocês repararem o leão, por exemplo, a hiena, para ser mais específico, começa a te devorar enquanto ainda estás em vida.
É o que a gente assiste no National Geographic. Só deixa um osso. O animal comeu proteína. Nós não comemos proteína. Então, a crença é aquilo que nós chamamos de hipótese ou simplesmente filosofia, que não é baseada em facto. É uma crença. Vitamina, por exemplo. Alguém pode me dizer o que é vitamina? Supostamente está nos cítricos. Desculpa? Supostamente está nos cítricos. Laranja, é o que nos dizem. Não, mas o que é proteína? Vitamina C. Ou vitamina? O que é vitamina? Não acredito, ninguém sabe. Mas, no entanto, nós consumimos, não sabemos o que é. É o que aconteceu quando a gente foi educado. Nos levaram a receber sem questionar. Eles dizem que vitamina, ou seja, vitamina é composto por duas palavras. Uma que é vita, em grego, que quer dizer life, vida, e amino, que vem de aminoácidos, que em inglês, porque foi produzido por um homem chamado Koch na Inglaterra, que por sua vez é o mesmo que inventou amido, que é carboidrato, e ao juntar as duas palavras deu vitamina, ou em inglês vitamine, que é vita, que é vida, e aminoácidos. Dr. Sebi disse, não, errado. Tudo que o nosso organismo precisa é aquilo que na qual ele foi formado, de maneiras a causar afinidade química, porque no nosso corpo não há nada que nos lembra a vitamina, porque vitamina não é produzido no nosso corpo. Se no nosso corpo não produz vitamina, quando entrar, o sistema imunitário vai mandar para onde? Para ser expelido em forma de fezes. Porque vai haver rejeição. Nós temos que nos lembrar que o corpo humano tem uma inteligência própria. É muito mais inteligente do que nós porque nos mantém vivos. Nós é que falhamos ao nosso próprio corpo comendo alimentos que não têm os minerais que o nosso organismo pede. Os carboidratos é algo, ou um químico, foi produzido na Inglaterra, que serve de elo de ligação para toda a altura que eles tiverem a fazer um elemento geneticamente modificado. Precisa de carboidrato para ligar. É que nem cola. Aquilo que a gente come ou acredita que é muito bom para a nossa saúde, que o nosso presidente foi fazer o contrato na África do Sul. Soja. Soja foi feito no laboratório na Inglaterra. É a mesma soja que é usada para ter que fazer certos tipos de plástico. E nós pensamos que onde sai o plástico, nós vamos encontrar alguma fonte de nutrientes para o organismo. Se vocês forem fazer uma pesquisa pequenina, vocês vão ver que a soja é usada para fazer plástico. E aquilo que nós hoje chamamos de tofu. Soja dá cabo da próstata do homem. Então, a gente ouve na televisão, não questiona e aceita simplesmente. Como é que um elemento que usa-se para fazer plástico nos vai oferecer nutrientes? É impossível. Mas nós comemos, porque nos foi dito na televisão, é bom. E, no entanto, o nosso presidente foi para a África do Sul e vai mandar para aqui farelo de soja e leite de soja. Com isso, o Dr. Sebi disse o seguinte: enquanto continuarmos a comer a comida errada,
não vamos para lado nenhum. E, no entanto, onde tem amido, tem que ter uma certa quantidade de cianeto. O cianeto é o pior químico que podemos pôr no nosso organismo. E o elemento com maior quantidade de cianeto é a mandioca. Atenção que a mandioca foi produzida em Portugal para alimentar os escravos. O que o cianeto faz conosco nos impede de fazer aquilo que as formigas fazem entre elas. Nós sabemos que todas as vezes que nós vemos as formigas, toda vez que vai chover, as formigas começam a cortar partículas ou pedaços das folhas para levar ao formigueiro. Não que as formigas vão consumir as folhas, mas eles vão consumir o produto daquilo que nós em inglês chamamos de mycelial network, que é aquelas gotas que vão surgindo das folhas. Toda vez que eles meterem a folha no formigueiro, aquelas gotas é que elas vão consumir. Mas, no entanto, elas trabalham em conjunto. Se a gente continuar a comer cianeto, nunca vamos conseguir fazer aquilo que as formigas fazem entre elas.